Graças e paz, meus amados irmãos. Muita alegria, estamos mais uma semana aqui gravando essa live com vocês. Meus irmãos, sem mais demora, vamos abrir as Sagradas Escrituras em 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. E o verso mais conhecido de todo o livro, o verso 14, o que nós iremos nos deter. Porém, nós iremos fazer uma leitura a partir do 12. A gente vai trabalhar o 12, o 13 e o 14, para a glória de Deus. O livro de 2 Crônicas, enquanto você abre a sua Bíblia aí, o livro de 2 Crônicas, na verdade, foi escrito pelo profeta por Esdras. Foi escrito por Esdras. E, na verdade, era um livro só. E depois é que teve essa divisão. Mas aqui é um enredo só. Entendeu? Eles trazem aqui como se fosse assim, uma divisão do que Davi falou e agora do que o seu filho, a questão do reinado do seu filho Salomão. Para nos situarmos melhor na história, pensando na figura de Salomão e pensando na figura dos reis, a gente vai falar um pouco desse contexto histórico para os irmãos se situarem um pouco. No ano de 1056, teve o reinado de Saul, que durou 40 anos e foi até o ano de 916 a.C. Em seguida, quem passou a governar, a reinar sobre Israel, foi Davi. E ele reinou do ano de 916 até o ano de 1056, aí menos 40 anos. Eu sei que cada um desses reis reinaram 40 anos. A matemática aqui agora não bateu legal, não. Mas de 1056 menos 40, depois menos 40 do reinado vai para 976, do reinado de Davi, e o reinado do seu filho Salomão, que vai desse período até o ano de 936, aproximadamente 935, 936. É quando termina esse período dos reis. É o que alguns chamam do período da monarquia davídica. Então, esse período cessa. Aí onde a gente vê na história que entra a questão, em 1050 e 36, a divisão do reino do norte e a divisão do reino do sul. Reino do sul com a tribo de Judá e reino do norte com a tribo de Israel. E ambas essas tribos, mais na frente, anos na frente, no ano de 722, eles seriam conquistados pelos assírios por conta dos seus pecados e da rebelião contra o Senhor. Foram conquistados pelos assírios. E no reinado, no reino do sul, ele sofreu 3 sítios. O primeiro com Jeoaquim no ano de 605, o segundo em 597 com Jeoiaquim e o terceiro com Zedequias no ano de 587. É quando Nebuzaradã, por ordem de Nabucodonosor, entra naquela cidade, destrói tudo, queima as portas, queima toda a cidade e ela é toda destruída. Então, a gente aí está se situando na história, tá? Perceba aí o contexto, o momento dessa história que nós estamos compartilhando. Olhando para a figura de Salomão, a gente observa desde o primeiro capítulo de 2 Crônicas, que começa a tratar a respeito do seu reino. Por isso que preferiram dividir o livro. Uma parte fala de Davi e a outra agora, a partir do capítulo 1, vai tratar exatamente de Salomão. E perceba que tem algumas coisas de Salomão que nos faz lembrar a graciosidade do Senhor para com ele. Salomão ele foi considerado um homem sábio, dado sabedoria por Deus a ele,
Essa sabedoria, o Senhor aparece a ele pela primeira vez e diz: pede-me o que quiseres, pede-me. E ele não pede nem ouro, nem prata, nem vingança contra qualquer outra pessoa, como fala o texto bíblico, mas ele pede sabedoria para conduzir o povo do Senhor. E essa sabedoria que ele pede, discernimento, que só agrada a Deus. E o Senhor diz: não me pediste riqueza, ouro, prata ou qualquer outra coisa, mas me pediste sabedoria. E eu vou te dar a sabedoria, e com ela tu serás uma pessoa próspera, serás rico, terás muitos bois, muitas fazendas. E é interessante, meus irmãos, que as Escrituras dizem que antes dele não houve e nem depois dele haverá alguém tão próspero financeiramente falando como ele e tão sábia quanto ele. O que dizer dos seus provérbios? Eu acho algo maravilhoso. Quando eu leio os provérbios de Salomão, é algo que mexe muito comigo. Eu acho muito interessante. É uma sabedoria muito grande. E ali só tem alguns. E ele é responsável por mais de 1000 provérbios. Alguém que escreveu muito, tinha muita sabedoria, recebeu muito da parte de Deus. E um dos exemplos de sua sabedoria, quem é que não lembra aquela situação, ele como o rei ali, de Israel, digamos assim, do povo de Israel e de Judá, as duas mães que têm um filho na mesma noite, e uma das mães ela dorme por cima do filho e o filho morre, e ao amanhecer ela percebe que o seu filho está morto, e ela vai e troca com aquela outra mulher que está do seu lado, que o filho está vivo, e quando aquela mulher se acorda, começa a chorar, porque o seu filho está morto, e a outra caladinha que tinha trocado o filho, mas a que teve o filho trocado, ela percebeu que não era o dela. Daí tem uma grande contenda, isso é levado a Salomão, o grande Salomão, o sábio Salomão. E Salomão, em sua sabedoria dada pelo Senhor, bendito seja o seu nome, Salomão chega e diz: faz o seguinte, traz a espada e vamos cortar no meio. A metade dá para um, a metade dá para outra, metade de um filho para um, a metade para outro, e acabou o problema. E automaticamente, aquela que era a verdadeira mãe, o instinto de maternidade ali se fez presente, e ela disse: não faça isso. Deixe com ela, com aquela que não era mãe. E automaticamente ali, Salomão tem o discernimento dado por Deus. E ele diz: entregue o filho a essa mulher que disse que não queria que o matasse, porque ela é verdadeiramente a mãe. Então, só uma das sabedorias de Salomão. Entrando agora no texto, perceba, Crônicas capítulo 7, várias pessoas já colocaram aí a referência, e o verso 13 e o 14. Olha só, olha o que a palavra do Senhor diz. Eu vou ler do 12, porque aqui você vai perceber, aqui é uma segunda vez que o Senhor aparece a Salomão, pela segunda vez. E ele vai dizer algo muito interessante a Salomão, preste atenção. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados irmãos, observe a forma didática do Senhor tratar com o seu povo. Eu quero que você preste atenção aqui. Se você for ler o início desse capítulo, você vai ver no capítulo 7 que o templo estava pronto, a casa do Senhor de sacrifício estava pronta, a casa de Salomão também estava pronta. E o Senhor responde com fogo, consumindo todo o holocausto, enchendo aquela casa da forma que a gente sabe. E na outra perícope, que é exatamente essa, vai falar de algo que a gente pode pensar assim: mas por que o Senhor está falando isso? Eles não estavam em um momento de rebeldia aqui.
Eles não estavam passando por nenhum período que estivessem em pecado, que tivessem virado as costas para Deus. Pelo contrário, eles estavam vivendo, podemos pensar assim, o ápice da vida cristã, o ápice da intimidade com Deus. Deus estava respondendo, Deus disse que ouviria. Agora, o Senhor ele é tão maravilhoso, o Senhor ele é tão glorioso, que ele adverte-nos antes de pecarmos. Porque as Escrituras dizem que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e é o fim. Ele conhece absolutamente todas as coisas. A sua palavra diz que a nossa história está escrita no seu grande livro, quando não existia nenhum dia de nossa vida ainda. E que os seus eleitos, ele já vê em tempo real, em triunfo com ele na glória. Observe o verso 12. O Senhor apareceu pela segunda vez a ele para falar algo muito importante. Ele disse, se eu cerrar os céus. Aqui nós vemos sobressaindo os atributos de Deus. E aqui a gente vê sobressaindo o seu atributo de onipotência, do Deus Todo-Poderoso, do grande governador. Ele se apresenta diante de Salomão como o Senhor dos céus, como o Senhor da terra, como o Senhor que tem domínio sobre a criação inanimada, o Senhor que tem domínio sobre a criação, sobre todas as coisas da face da terra. Ele se mostra aqui uma pessoa que tem um domínio de todas as coisas nos céus, mas também tem um domínio de todas as coisas na terra, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Se estão entendendo, digam amém. Eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos. Não se dispersam. Observe. Ele disse no verso 13, se eu cerrar os céus, ele tem poder para fazer tudo isso. E não houver chuva sobre a terra, ou se eu enviar peste, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Eu vi uma reportagem essa semana falando de algumas vespas que atacaram na China, 1.600 pessoas aproximadamente. E disse que foi algo muito terrível. Eu vi uma reportagem assim, vi que foi algo muito terrível. E vocês lembram das Escrituras que a gente tem relato do Antigo Testamento de gafanhotos, quando o Senhor enviou uma das pragas sobre Faraó, sobre sua fazenda, que destruiu praticamente tudo. Então observe que ele tem domínio de todas essas coisas. Ele disse, se eu cerrar os céus, se a provisão de vocês não tiver mais da chuva, porque eu posso fazer isso. Ele estava dizendo. E observe que estava tudo muito bem, obrigado. Se você olhar aqui no relato, ler um pouco mais atrás, você vai ver que Salomão ofereceu em holocausto 12.000 bois ao Senhor. 12.000. Eles estavam em harmonia com o Senhor. Mas o Senhor agora o chama a atenção, aparece para ele, ele dá algumas orientações. Como alguém que teria o encargo, a obrigação de conduzir o povo de Deus à santidade, de conduzir aquele povo a Deus. Essa era a figura do rei, essa era a figura deles, era de apresentar aquele povo como os sacerdotes, o sumo sacerdote oferecia, apresentava o Senhor a Deus, o povo a Deus. E observe, ele disse, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Observe que ele disse, se eu enviar enfermidade sobre o meu povo. Lembra daquela peste da sarna que ele enviou na terra do Egito? Irmãos, eu não tenho dúvida desse momento que nós estamos passando. É a ira de Deus acendida
acesa contra uma humanidade que tem vivido apartada dos seus caminhos, que não tem andado na sua palavra, que pelo contrário tem escarnecido, tem zombado, tem blasfemado do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, eu acredito que a sua ira, ela está transbordando por uma nação tão pecaminosa. Como eu falei a semana passada, as pessoas estão como no período de Noé, casando-se, dando-se em casamento e não estão se percebendo que a porta da arca está fechando e muitos vão ficar de fora. Esse Deus, ele não se deixa escarnecer. E ele está dizendo aqui que pode fazer isso, enviar peste. Ele estava dizendo a Salomão ali que poderia cerrar os céus, enviar o gafanhoto para comer a fazenda deles, o que eles plantassem, e cerrar os céus. Então a gente observou aqui a forma didática de Deus tratar com o seu povo. E nada disso é para destruir, é pelo contrário, para alcançar, para levá-los, conduzi-los a uma vida de arrependimento. Deus, aqui nós percebemos que é quem abre e quem fecha os céus. E a gente percebeu também o atributo que sobressai da sua onipotência. Meus irmãos, a paz e a vida tranquila de Israel iria depender da forma com que eles se relacionariam com o Senhor. A gente lembra do capítulo 28 de Deuteronômio, aquelas bênçãos condicionais. Se vocês ouvirem atentamente e andarem nos meus estatutos, eu enviarei e farei isso, isso, isso. Mas se vocês virarem as costas para mim, acontecerá isso, 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 isso. Está descrito. Podemos perceber que o Senhor Deus não tem compatibilidade com o pecado e nem tampouco tolera pecado. Ele já estava chamando ali Salomão e dando como que um pano de fundo a Salomão e dizendo: olha, eu conheço o povo. Vocês hoje estão andando no meu caminho. Mas se vocês se apartarem do meu caminho, pode acontecer todas essas coisas na vida de vocês. Guarde essa frase. O pecado atrai a ira de Deus e a punição ela é certa. Deus não tem o culpado por inocente. O salário do pecado, a Bíblia diz, as Escrituras, diz que é a morte. Meus irmãos, e esta casa que diz que o Senhor ele se relacionaria, que a sua glória iria ser manifesta. Observe que ligação interessante. Na nova aliança, nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Observe, ali Deus se manifestava, ali era manifesta a glória de Deus. Deus recebeu aqueles holocaustos. Viram a glória do Senhor ali. E observe que nós agora somos esse tabernáculo, somos essa habitação do Espírito de Deus. É algo muito sério. Somos templos desse Espírito glorioso. Eu estava preparando essa reflexão e eu lembrei-me de um professor que ele dizia o seguinte nas aulas. Algo muito interessante. Os irmãos podem até não achar, mas ele dizia o seguinte: irmãos, Deus não toma água em copo catingando a peixe cru. Ele dizia isso. E eu comecei a pensar, isso tem uma grande verdade. Deus ele não se relaciona com alguém que está enfiado no pecado, com alguém que está vivendo uma vida separada do Senhor, em pecado, e clama ao Senhor apenas nas horas difíceis e diz: ah, Senhor, meu Deus, Senhor, me socorra. Sim, mas que Senhor você está clamando? Podemos, meus irmãos, também perceber que apenas o pecado tiraria Israel da zona de conforto. Eles estavam muito bem aqui, sem perseguição, sem guerras. Perceba que Davi deixou tudo preparado. Ele queria edificar a casa ao Senhor.
Mas o Senhor disse, não, porque tua mão é uma mão de sangue. Mas o teu sucessor, ele vai edificar uma casa para mim. E isso acontece. E ele desfrutou, e o seu reinado desfrutou de momentos de tranquilidade, sem perseguição, sem guerras sem invasão, sem peste, sem fome. Eles desfrutaram de coisas boas. Desfrutaram de um momento de paz no que tange as guerras. Davi conquistou para o seu sucessor Salomão provisão e dias de paz. No verso 12, depois que Salomão acabou o templo e seu palácio, o Senhor apareceu ao rei de noite e lhe fez promessas. Mas observe que tem as promessas, mas tem as advertências. Ele apareceu e disse que seria o seu Deus. Olha, esse lugar aqui eu recebi realmente como lugar de sacrifício. Agora, tenham cuidado. E ele vai muito mais além. Era como, eu vou aqui tentar debulhar aqui para os irmãos. Era mais ou menos o Senhor dizendo assim, eu recebi esse lugar de vocês, eu recebi esse lugar e vou aparecer aqui nesse lugar e vou receber os sacrifícios desse lugar. Agora tem o seguinte, andem dessa forma, porque senão, andem em minha presença, podemos dizer assim, sejam perfeitos. Andem na minha presença. Não se apartem dos meus caminhos. Não adorem deuses estranhos, outros deuses. Não. Vivam exclusivamente para mim. Mas ele é tão maravilhoso que ele diz que vai se manifestar nessa casa. Adverte. E depois ele vai dizer que se alguns, ou se aquela nação se apartasse dele, tem um remédio, tem um antídoto. E esse antídoto e esse remédio a gente vai ver já já no verso 14. Se Deus, meus irmãos, retivesse a chuva, ou enviasse gafanhotos ou pestes, o povo deveria se humilhar, orar e buscar ao Senhor. O Senhor, e se converter dos seus maus caminhos. O Senhor, ele quis dizer que se aqueles homens se perdessem na caminhada, ele quis dizer que se vocês se perderem na caminhada, eis o caminho. Verso 14. Então ele perdoaria os pecados e restauraria o seu povo. Deus, meus irmãos, ele providencia em seus decretos eternos a saída de possíveis condutas inadequadas que Israel viesse a cometer. Deus sempre oferece um caminho melhor para o pecador. Deus, ele sempre oferece um caminho melhor, meus irmãos. E no verso 14 ele vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele aqui já está dizendo, olha, o que ele estava querendo dizer aqui era o seguinte, vocês lembram no Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza? O salmista diz. Lembram do Salmo 23, que dizemos, o Senhor é o meu pastor, que Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Percebe esse pronome possessivo do Senhor se dando a nós? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, se vocês transgredirem, se vocês pecarem, e acima de tudo, se vocês forem povo meu, a conduta de vocês será essa. Será uma conduta de humilhação, de se prostrarem diante de mim. Essa é a conduta do nascido de novo. Ele pode até pecar, ele pode até errar, pode até transgredir, mas vem aquele desejo de agradar ao Senhor, e aquele sentimento de que pecou, de que transgrediu a lei de Deus, de que acertar com o Senhor Deus. O versículo 14, entendemos aqui, ele como o texto mais importante de todo esse segundo as crônicas. Isso é dito por muitos, não apenas por mim. Apesar de dirigido a Israel, pode ser aplicado corretamente às nações que possuem herança bíblica.
Então, se nós possuímos essa herança bíblica, ele pode ser aplicado às nossas vidas. Se estamos vivendo em um período de dificuldade, em um período agora de pandemia, de quarentena, de lockdown, precisamos nos humilhar diante do Senhor. Precisamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Precisamos nos colocar diante dele em oração, em orações, em intercessões, porque temos pecado contra o Senhor. Meus irmãos, é o caminho garantido para a restauração e o reavivamento bíblico em qualquer tempo. É esse. Caminho do avivamento, do reavivamento. Ele começa aqui, nós vamos ver melhor. Pela humilhação, pelo reconhecimento de que estamos errados. Se as condições forem insatisfeitas, Deus certamente cumprirá suas promessas. Eu quero compartilhar com vocês aqui, antes de me deter mais nesse texto, o que o teólogo falou aqui, muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: esse versículo magnífico, o mais conhecido de Crônicas, expressa melhor do que qualquer outro texto bíblico os requisitos de Deus para abençoar uma nação. Seja na terra de Salomão, seja na terra de Esdras, ou seja na nossa. Seja no período de Salomão, de Esdras ou no nosso. Quem crer deve abandonar seus pecados, deixar a vida centrada no eu e se entregar à palavra e à vontade de Deus. Só então e não antes o céu enviará o reavivamento. Meus queridos, esse avivamento, esse reavivamento só se dará pela palavra de Deus. Se não for pautado na palavra de Deus, não é avivamento, é movimento. É sentimentalismo. É algo que mexeu naquela hora, mas que não trouxe efeito nenhum. O verdadeiro avivamento, o avivamento genuíno, ele parte das Sagradas Escrituras. Ele parte da palavra de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que ele olha para as Escrituras e vê a sua feiura, a feiura do seu pecado. E ele diz: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. E se prostra diante do Senhor, e se humilha diante do Senhor, e quer viver para Deus. Aí sim é o verdadeiro avivamento. Mas ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar, meus irmãos, é bater no peito e dizer: Senhor, sê propício a mim. Lembra da parábola daquele homem? Senhor, dou esmola, faço isso, aquilo, outro. E orava, e o outro baixou a cabeça e disse: Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Isso é se humilhar. A palavra, meus queridos, mais difícil em todas as línguas é: eu estou errado, eu errei. Mas diante do Senhor, devemos nos despir de todo orgulho. Diante do Senhor, não devemos ter orgulho. Devemos tirar a máscara, a roupa diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser conduzido por Ti. Eu me coloco diante de Ti, diante da Tua palavra. E a Tua palavra, que é vida e que produz vida, ela possa produzir a transformação em mim, para a glória do Teu nome. Porque ele disse: se o povo que ele chama pelo meu nome se humilhar. Mas ele vai também dizer o seguinte: e orar. Oração é uma busca incessante por um relacionamento íntimo com o Senhor. Temos alguns exemplos de oração, como Ana, que orou. Temos a Josafá, que estava passando por uma grande peleja, uma grande dificuldade. Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, do Azazon, Tamar, que é Engede. E a Bíblia diz que, as Escrituras dizem que Josafá temeu. Mas as Escrituras dizem que ele pôs-se a buscar o Senhor. E o Senhor vem e desbarata aquele exército e ele sai vitorioso para a glória de Deus. Qual foi o caminho, meus irmãos? Oração. Oração é uma intimidade com o Senhor. É um relacionamento que nós buscamos com Ele.
Buscar a face de Deus é ter as nossas vidas alinhadas com a vida dele. É vermos Jesus. Coloca aí, eu vou botar no meu Instagram, vou botar essa frase no meu Facebook, que eu escrevi, que diz assim: que buscar ao Senhor é vermos Jesus por sua palavra ou pela ótica das Escrituras e nos parecermos com Ele em nossas ações. Mas ele diz também se converter. A ideia de conversão é aquela de Romanos 12. É a metanoia, é a mudança de mente, é a mudança de direção. Você vai para o norte, dá um giro de 180 graus e faz esse caminho para o sul. Você está pecando, você abandona o pecado, você se humilha, se coloca na presença de Deus, ora ao Senhor e volta a uma vida com o Senhor. É o que ele estava dizendo ali a Salomão. Se acontecer isso, eu já providenciei o antídoto. E o caminho é esse. Ele diz, se tudo isso acontecer, eu os ouvirei dos céus. Depois disso, meus irmãos, depois de nossa iniciativa, é como Deus dizendo, agora é comigo, o restante é comigo. Vocês já fizeram a parte de vocês. Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se vocês que chamam pelo meu nome, são povo meu, e pecaram, e transgrediram as minhas leis, e deixaram os meus caminhos santos e retos, o caminho é humilhar-se. E esse humilhar implica em dizer, em reconhecer que está errado, em reconhecer que pecou, e se colocar e se despedir diante do Senhor e dizer, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me humilho diante de Ti. Eu reconheço que só existe salvação em Ti. Eu reconheço que Tu és o arquiteto desse universo. Tu és um Deus santo e exige de nós santidade. E eu me coloco numa posição de humilhação, eu me prostro diante de Ti. Essa nossa posição de joelhos, ou com a face no pó, é uma posição de humilhação. De dizer, eu não sou nada, mas Tu és tudo. E Tu podes, ó Deus, restaurar tudo quanto eu perdi. A alegria que eu perdi da salvação, os anos que me foram roubados, por conta do pecado, por conta do afastamento de Ti. Se o meu povo, o Senhor disse, e se vocês que são povo, dizem ser povo meu, se humilharem e orar, primeiro vem o reconhecimento de que estava errado. Agora vem o caminho da oração, do compartilhar com o Senhor, de contar as suas limitações, as suas dores ao Senhor. E tudo isso aconteceu com Israel e com Judá. Tanto é que eles foi levado no ano de 722, você viu o contexto histórico que nós trabalhamos, pelos assírios, e pelos babilônicos no ano de 587. Foram levados cativos também, por conta de tudo isso. Porque não atentaram para o que o Senhor falou aqui, que poderia cerrar os céus, poderia enviar gafanhotos e pestes, se eles não andassem na presença de Deus, se eles adorassem postes ídolos, se eles se prostrassem diante de imagens, se eles vivessem uma vida autônoma, o Senhor enviaria com o propósito de restaurar. As escrituras de Gênesis a Apocalipse, ela é toda didática. Toda escritura, Timóteo vai dizer, 2 Timóteo vai dizer que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para a glória de Deus. Então aqui está o ensino, mas eles não prestaram atenção ao ensino. O que dizer do próprio rei, que era aquela pessoa que deveria conduzir o seu rebanho, digamos assim, as pessoas a Deus.
que deveria levar as pessoas a Deus, mas teve condutas, e aqui condutas impróprias, de um rei, de um monarca, de alguém que estava conduzindo um povo. Mas não vamos entrar nesse mérito de questão aqui, que estamos tratando outra coisa. Ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e conversar comigo, e dizer os seus pecados, buscar a minha face. Observe que a face do homem, que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, mas o pecado original, por conta do pecado original, é como que o Senhor nos visse, é como que nós estivéssemos como que um espelho quebrado. Imagina um espelho, você bate no espelho, ele se quebra todinho, você começa a se olhar, você vai ver meio turvo assim, tudo é mais ou menos assim. Que nós estávamos diante de Deus, mas pela obra de Cristo, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Deus Pai olha para nós hoje, Ele vê a Cristo, Ele vê a obra de Cristo imputada em nossas vidas. Por quê? Por conta da humilhação, da oração e da busca constante da face do Senhor. Ele vai dizer: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter, a orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, que possamos fazer uma autoanálise dos caminhos que temos trilhado. Será que nós temos vivido para Deus? Será que nós temos verdadeiramente? Será que quando essa pandemia passar, esse amor tão caloroso que nós estamos uns com os outros, esse amor vai continuar? Será? Muitos estão dizendo que as igrejas serão abarrotadas quando voltar. E eu ouvi uma fala de uma entrevista, uma live com Augusto Nicodemos, e ele falou a respeito de suas ressalvas. E eu tenho pensado a respeito disso. Será? Será que todo esse afeto que nós estamos demonstrando uns para com os outros aqui, querer abraçar, querer estar junto, será que nós teremos esse mesmo afeto de gratidão vertical ao Senhor? Quem viver verá. E isso será reverberado na vida e nos cultos solenes e nas programações da igreja. Amém? Que verdadeiramente, meus irmãos, esse momento de dificuldade, ele venha servir para nos levar a uma consciência de que Deus é prioridade em nossas vidas. Que esse momento de quarentena, de pandemia, ele sirva para percebermos de uma forma mais ampla, mais nítida, quem verdadeiramente é o Senhor e quem nós somos. Nós somos servos e Ele é Senhor. E Ele estabeleceu em sua santa lei como Ele deseja, como Ele quer que ser cultuado e como Ele quer que os seus servos o cultuem, como Ele quer que os seus servos andem e o que Ele quer que os seus servos façam. Ele vai encerrar dizendo que se tudo isso acontecer, vamos imaginar, a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência, a ira de Deus está sendo derramada sobre as nações, sobre esse planeta, sobre esse mundo, que já eu acredito que está num estado de putrefação. Meus irmãos, se não nos humilhamos ainda, é necessário nos humilharmos. Se não temos orado, é necessário orarmos ao Senhor. Se não temos buscado a face do Senhor, é necessário buscarmos sua face. É necessário nos arrependermos de algumas condutas, e nós sabemos quais. Depois que tudo isso acontecer. Lembra no período dos reis, quando o povo pecava? A disciplina do Senhor ela é didática. E eu creio que Deus está disciplinando o mundo. Não para destruir, porque se Ele quisesse com um sopro, Ele destruiria tudo.
mas para que dando uma oportunidade para que os homens se arrependam, dando uma oportunidade para que os homens se voltem para Ele, reconheçam que não há contentamento, felicidade, satisfação que não seja nele. E que nós que já o conhecemos, se já o conhecemos, possamos viver uma vida satisfeita nele. Não no que ele possa fazer, não no que ele possa nos dar. Ah, porque prosperidade uma coisa e outra. Não. É pelo que ele já nos ofereceu, que é a salvação e a vida eterna. É pelo seu Filho Jesus Cristo. É pela revelação de Jesus Cristo. E ele diz que se tudo isso acontecer, todas essas coisas acontecerem, e nos arrependermos dos nossos pecados, ele vai dizer, nos humilhar, nos converter dos maus caminhos. Ele diz, então, ou seja, depois que tudo isso acontecer, e Deus melhor do que ninguém, Ele tem um termômetro que mede a vida espiritual de cada um de nós. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele vai falar a respeito disso. Que ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece verdadeiramente aquele que o confessa com sinceridade, com integridade, com respeito, com devoção e que quer ver para ele. Ele conhece. Ele diz, depois de tudo isso que acontecer, depois de eu ver essa humilhação verdadeira, que essa humilhação é verdadeira, que essa oração é verdadeira, que essa busca de minha face é verdadeira, porque só estaremos satisfeitos se estivermos plenos do Senhor, se tivermos o conhecimento pleno de quem Ele é. Ele diz, depois que eu ver tudo isso dentro de vocês, no coração, na mente de vocês, ver que realmente vocês se converteram, ele vai dizer, então eu ouvirei dos céus, do lugar da habitação dele, do lugar de sua santidade, do seu lugar glorioso. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ter os pecados perdoados aqui é ser aceito por Deus, é ser aceito novamente pelo Senhor. Deixou de ser povo pelo pecado, mas agora foi aceito pelo Senhor novamente. O Senhor disse, não, vocês trilharam, é como que o Senhor dizendo, não, o caminho é esse. Verdadeiramente vocês se arrependeram. E se vocês se arrependeram, eu ouvirei aqui do meu alto trono. E eu enviarei resposta de perdão. E a terra de vocês, que hoje ela está completamente devastada, ela será sarada. Ele diz, sararei a sua terra. No verso 15 ele diz, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O que ele está querendo dizer com isso, meus irmãos? Ele está querendo dizer se nós estamos vivendo uma vida meramente religiosa, se nós estamos vivendo uma vida maquiada, uma vida religiosa, uma vida de ritos, ele não ouve. Você pode estar em todas as programações da igreja, frequentando o culto solene, orando, intercedendo, se humilhando. Mas se o Senhor não está vendo que teve verdadeiramente uma transformação, ele diz que não ouve. E eu penso, meus irmãos, que tem muitas pessoas na igreja precisando serem reevangelizadas, ter a compreensão plena dessa palavra, ter uma compreensão mais alargada da palavra de Deus, de quem é Deus, de seus atributos. Precisamos ouvir mais, aprender mais acerca dos atributos eternos de Deus, de quem é Deus, porque ele disse, olha, agora estarão abertos os meus ouvidos. Não que ele não estivesse ouvindo, nem vendo o que estava acontecendo durante o pecado e pelo clamor do povo, mas era como que ele dizendo, vocês podem estar aí orando e pedindo, mas eu sei que no coração de vocês não tem arrependimento, porque voltam a fazer as mesmas coisas. Então é como que eu não ouço. E às vezes parece que pessoas passam 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20 anos e você não vê aquela vida alavancar, não vê aquela vida crescer.
Eu acho que a gente deve perguntar a nós mesmos: Senhor, será que eu tenho vivido uma vida religiosa? Será que eu tenho buscado a tua face? Será que eu tenho me humilhado diante de ti? Será que eu tenho orado, buscado a tua face? Me arrependido, metanoia, mudança de mente? Será que a tua mente tem estado na minha e a minha conectada na tua? Será, Senhor? Ou eu tenho vivido uma vida religiosa? Religião não salva. Meus irmãos, se estivermos andando na luz, como Ele na luz está, temos comunhões com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é suficiente para nos purificar de uma vez por todas por nossos pecados. Mas é necessário que estejamos diante do Senhor, numa posição de servos, numa posição de humilhação, em oração, em contrição e em perdão e em petições, em pedidos de perdão de pecado diante dele, porque temos pecado tão somente contra o Senhor, temos transgredido tão somente a sua santa lei. Se eu e você nós fizermos isso, ele vai dizer, verso 15: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ele está dizendo, agora sim, se vocês trilharem esse caminho com sinceridade, porque é muito fácil uma pessoa estar na igreja, levantando as mãos, glorificando, orando. Fulano veio fazer uma oração aqui, orando, e essa pessoa não ser convertida. E essa pessoa não conhecer a Cristo. Eu conheci de pessoas que tantos anos na igreja, e depois disseram, rapaz, eu me converti depois de tantos anos, pensando que era crente, mas não era. A vida com Deus nos traz segurança, a vida com Deus nos traz firmeza. E se você acha que você está balanceado, se humilhe diante do Senhor. Senhor, eu tenho pecado. Ora ao Senhor, se humilha. Busca a face de Deus. Se arrependa e faça como aquela mulher adúltera, que o Senhor disse, vai e não peques mais. Não quer dizer que aquela mulher não continua a pecar, mas o Senhor estava dizendo, olha, teus olhos agora para o adultério foram abertos. Não faça mais isso. Possamos viver, meus irmãos, dessa forma. Possamos viver para o Deus Todo-Poderoso, para no abrir dos nossos lábios, no abrir de nossa boca, o Senhor responder. Para quando orarmos, Ele, assim como foi com Daniel, enviar a resposta dos altos céus. Disse, Daniel, tua petição foi ouvida desde o primeiro dia que tu orasse. E sabemos e temos a certeza de que se a oração ela não foi respondida da nossa maneira naquele momento, Deus ele continua conduzindo todas as coisas. E nós aí vamos ter a mente tranquila, a consciência tranquila, de que não estamos em pecado contra o Senhor. E que Ele faz como Ele quer, faz como lhe apraz. Porque Ele diz, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente, para a glória do seu nome. E possamos crescer a cada dia na graça e em sabedoria diante do Senhor. Sabedoria aquela que Ele deu a Salomão, daquele tipo que Ele deu a Salomão. Uma sabedoria que traz discernimento, uma sabedoria que traz uma vida devota ao Senhor. Foi assim que foi, pelo menos por algum momento na vida de Salomão. Mas que seja em nossas vidas. Estão os exemplos nas Escrituras. Que não venhamos a cair. E venhamos a estar de pé. Para abrirmos os lábios e o inferno tremer. Abrirmos os nossos lábios e orarmos com confiança de que o Senhor ele nos ouve. E esse ouvir ele traz uma ideia de responde. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém?